Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No último livro da Bíblia, livro de Apocalipse de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho de primeiro amor, amém? Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações com poder e com sabedoria em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candelabro do lugar dele. O seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esta oportunidade ímpar, Senhor, maravilhosa, de pregarmos a Tua palavra, Senhor, e sermos ministrados por ela. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, que todas as nossas expectativas estejam em Ti nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, durante o seu exílio lá na ilha de Pátimos. João teve uma visão extraordinária do que aconteceria num futuro próximo para os seus dias e também para o futuro da humanidade. Ele teve uma visão celestial, que coisa maravilhosa. Quando eu vejo algumas visões aqui que João teve, são coisas que são privilégios para poucos, né? E o Senhor escolheu a João para desenrolar os céus a ele e dizer aquilo que seria, digamos assim, os acontecimentos das últimas coisas, dos últimos tempos, né? E Deus lhes ordenou que escrevesse várias dessas coisas. E é interessante que todo o conteúdo deste livro foi destinado à igreja de Jesus. O mais interessante, por mais interessante, misterioso ou extraordinário que esse livro possa parecer para aquele que não conhece a Jesus, porque fala-se do Apocalipse, né? Caiu as torres gêmeas, já colocaram uma passagem lá, acontece alguma coisa de errado no mundo, já colocam, sim, há sim um desenrolar de acontecimentos que muitos provavelmente tem alguma coisa a ver, mas o livro do Apocalipse desperta interesses por também aqueles que não entendem o Evangelho, mas a verdade é que ele foi escrito para a igreja de Cristo. João diz que a revelação de Jesus contida no livro foi entregue por Deus para os seus servos. Está lá no capítulo 1, bem no comecinho da carta. Diz que foi uma revelação de Deus entregue aos seus servos sobre as coisas que aconteceriam em breve ou brevemente. João endereça o Apocalipse para 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira e Laodiceia. Para cada uma delas tinha uma necessidade específica, e hoje nós vamos falar sobre Éfeso. Quando João aqui fala em estrelas, né, a linguagem do Apocalipse é muito simbólica. Alguns símbolos são explicados no próprio livro, outros não. No caso das estrelas e dos candelabros, sim. As estrelas aqui, no versículo 1,
fala, no comecinho do livro, diz que estrela se refere aos pastores da igreja, ao anjo da igreja que está, ele não está endereçando para um ser espiritual, ele está endereçando, era uma forma era uma forma honrosa de se mencionar ao pastor de uma determinada igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, quer dizer, ao pastor daquela igreja, escreve esta carta. As 7 estrelas, então, são os 7 pastores daquelas igrejas, e os candelabros são as próprias igrejas. E o interessante aqui é que no versículo 1, Jesus aqui se apresenta: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Ou seja, queridos, a primeira coisa que nós notamos aqui é que Jesus mesmo, ele é o cabeça da igreja, não há outro. Aquele que está à frente de uma comunidade, ele só está debaixo da autoridade de Jesus, e ele só pode ir até aonde vai a autoridade de Jesus. Amém? Ele nos comprou com o seu sangue, com o seu sofrimento brutal, as suas marcas nas mãos levaram os cravos dos nossos pecados, e na ressurreição Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra. Amém? E é Cristo então que tem o domínio da igreja, Ele que é o dono da igreja. Mas infelizmente nos dias de hoje nós vemos muitos senhores feudais das igrejas, muitos donos, capitanias hereditárias dentro do movimento evangélico. Não, queridos, é Cristo que é o dono da igreja. Eu não morri por igreja nenhuma, eu desempenho aqui uma nobre função de copastorear esta igreja junto com Deus, junto com Jesus. Todo pastor de uma igreja é um copastor, na verdade, na verdade, quando a palavra de Deus diz, apacenta o meu rebanho, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Jesus, amém? Por isso a primeira coisa que nós temos que sempre ter em mente, é que Jesus tem os líderes nas suas mãos, é dele que vem a autoridade para os presbíteros pastorearem as igrejas. E ele diz que anda no meio dos castiçais de ouro, ou seja, ele que anda no meio do seu povo, no meio da sua igreja. É pelo Espírito Santo de Deus que nós caminhamos em vitória neste mundo. É por isso que o Evangelho, ninguém pode segurar a pregação da palavra, ninguém pode segurar o alastramento que essa pregação maravilhosa do Jesus crucificado, mas ressurreto, é uma viagem sem volta. Amém, queridos? Nada pode segurar o poderio do Evangelho, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Mas não é por conta da minha vida ou da sua vida, é por conta daquele que morreu por ela, morreu por mim e por você. É Ele que separa quem é igreja e quem não é igreja, é Ele que diz quem é igreja e quem não é, quem é joio, quem é trigo. Nós simplesmente temos a função de pastorear em amor. Então isso implica, a primeira coisa, dizer que a autoridade que não é exercida como Cristo exerce, então na verdade, quem está exercendo de uma forma diferente da que Cristo exercia, já está usurpando essa função, e a autoridade de Cristo jamais caminhará contra a sua palavra. E a palavra do grego original para essa autoridade é exousia. Exousia é diferente de outras palavras para autoridade. Autoridade de um governante, autoridade de um policial, autoridade de alguém que tem o poder da caneta de decidir. Não, exousia aqui traz uma ideia de legitimidade para fazer o que faz, para estar onde deve estar, porque anteriormente a pessoa é o que é, e só Jesus é. E só Deus é. Ele disse, eu sou o que sou. E Jesus é o ungido, Ele tem todo o poder justamente por isso. Simplesmente por ser parte da sua identidade, esta autoridade. Não há outro que esteja acima dele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos caminhando para o texto. Um breve relato sobre a igreja de Éfeso. Porque Jesus mandou João escrever aquela carta para Éfeso. A igreja de Éfeso foi plantada por Paulo, continuada por alguns outros irmãos, por Apolo. Foi em Éfeso que Paulo começou a pregar naquelas sinagogas, uma quantidade de judeus começou a se converter. Muitos milagres extraordinários de cura e libertação foram realizados pelo poder do Espírito Santo através da vida de Paulo em Éfeso. Foi em Éfeso que muitos começaram a crer em Jesus e vinham espontaneamente confessar as suas más ações. Já imaginou isso aqui na cidade?
A gente vai pregando o evangelho, as pessoas vão se convertendo e elas mesmas vão correndo para algum pastor. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu preciso do perdão de Deus. Que coisa maravilhosa. Precisamos voltar nesses tempos, queridos, onde o arrependimento é alguma coisa que nos leva de volta para Deus. E não um sentimentozinho de remorso por ter feito alguma coisa errada e logo nos esquecemos e logo nós voltamos para a nossa vida. Isso também faz com que nós preguemos o evangelho de forma mais contundente. Quando vemos essa palavra, as pessoas vinham espontaneamente confessar as suas más obras. Foi em Éfeso também, é algo que me deixa profundamente feliz quando eu leio isso. Os ex-praticantes de ocultismo, convertidos a Jesus, levavam os seus livros de magia para serem queimados em praça pública. Talvez a gente não tenha muito a noção do que isso signifique, a não ser pela magia em si, que é uma bênção, alguém se livrar disso. Mas além disso, os livros eram obras luxuosíssimas. Os papiros eram coisas que nem todos tinham acesso. E eram copiados e copiados porque não havia imprensa. Imagina o preço daquilo. A profissão de copista era considerada nobre naquela época, mas a fé em Cristo naquelas pessoas ia muito além do que elas imaginavam ser valioso, de terreno, de palpável. Então elas levavam, se convertiam a Jesus, deixavam a bruxaria e levavam os seus livros para serem queimados. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos voltar a esses tempos na igreja de Cristo. Foi em Éfeso também que, por causa disso, o evangelho começou a preocupar os vendedores de imagens da deusa Artemis, porque conforme o pessoal ia se convertendo a Jesus, eles iam rejeitando a idolatria, e os vendedores de imagem iam perdendo seus clientes, e teve inclusive um grande tumulto. Tudo isso que eu citei está lá no livro de Atos, na parte quando Paulo está em Éfeso, pregando em Éfeso. Mas voltando para o Apocalipse aqui, voltando para esse introito, agora voltando para o texto, nós percebemos que Deus faz alguns elogios para aquela igreja, que nós também precisamos abstrair para as nossas vidas, embora a exortação dele seja veementemente no sentido de não abandonarmos o primeiro amor. Mas que elogios que Jesus faz àquela igreja. Primeiro, conhecia as obras deles, sabia que eles eram pacientes e trabalhavam arduamente. Eles trabalhavam, colocavam a mão na massa. É algo que eu e você temos que fazer também. Muitas vezes eu me questiono, eu falo: Senhor, eu gostaria de estar fazendo mais. Eu gostaria de estar colocando mais a mão na massa na obra de Deus. Deus sabe de todas as coisas, dos nossos trabalhos, de tudo que nós fazemos. Mas é uma autocrítica que nós sempre devemos fazer. Outra coisa, Deus sabia do sofrimento que eles passavam por amor a Cristo e não desfaleciam. Que sofrimento que nós passamos hoje? Quase nenhum, queridos. Num país livre como o nosso, no máximo um xingamento ou então um sarrinho na escola. Isso a gente tira de letra. Embora isso magoe, envergonhe, mas isso não é nada. Os sofrimentos que eles passavam, muitas vezes, era de fome. Porque tudo em Éfeso girava em torno, como nós já havíamos falado, do turismo religioso, do templo de Artemis. E também pelas artes ocultas. Tinha uns lugares especiais onde as pessoas aprendiam magia em Éfeso. O clima era coisa pesada mesmo. Então posicionar-se ao lado de Cristo era se arriscar a ter um declínio financeiro muito grande. Não tinha muito lugar para trabalhar. Então, quando você se posiciona em favor de Cristo, os sofrimentos vêm, mas a recompensa vem daquele que tem todo o poder. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Também isso tem a ver com não negociar a nossa fé. É algo que nós também temos que ter nos dias de hoje. Eles não toleravam homens maus, outro elogio de Deus. Aqueles homens que costumavam perverter maldosamente, se infiltravam no meio da igreja. Outro elogio, que colocaram à prova os que diziam ser apóstolos, mas que eram impostores, ou seja, ventos de doutrinas estranhos dentro da igreja. Aquela igreja estava preparada e trabalhava ardentemente, conhecia a palavra de Deus e colocava esses falsos apóstolos para correr. E eles também abominavam as práticas dos nicolaítas, as quais Deus também abominava. A tradição diz que essas práticas foram introduzidas por Nicolau,
que foi um dos primeiros diáconos da igreja cristã. Esse cara começou a ir para outro rumo e começou a insuflar algumas doutrinas de que a igreja podia fazer transações com o mundo, com a sociedade pagã. Então, em muitas igrejas daquela região, eles já estavam praticando a idolatria novamente, já estavam no paganismo, na imoralidade, e a imoralidade naquele tempo era pesado. Nós vemos para o nosso carnaval hoje, já temos uma ideia do que era 500 vezes pior em Roma, em Éfeso, onde sexo fazia parte, inclusive, de festas em público, e fazia parte também do movimento religioso pagão. Então, o inimigo era adorado de diversas formas. E essas doutrinas estranhas estavam entrando na igreja, mas o elogio de Jesus aqui é que a igreja de Éfeso se permanecia firme diante disso, desses ataques. Mas Deus tinha algo contra aquela igreja. E é algo que eu e você precisamos tomar cuidado, para que jamais venhamos incorrer. E quando incorramos, imediatamente nós nos lembremos e voltemos. A reprovação de Deus para aquela igreja é que ela perdeu o primeiro amor. Interessante que Jesus disse que não foi um toque, não foi uma coisa assim, olha, você tem tudo isso, mas olha, conserta isso aí de leve. Não. Sei de tudo que você tem sofrido, sei que você não aprova os falsos mestres e tudo mais, mas tenho uma coisa contra você. Queridos, não permitamos que o Senhor Jesus tenha alguma coisa contra nós, porque Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Amém, queridos? Tenhamos temor, tenhamos um sentimento de tremor diante da presença do Senhor. Não podemos transigir com algumas coisas, nem com o mundanismo. E nessa questão aqui, Deus tinha contra ela, era uma acusação contra aquela igreja, uma coisa que ela tinha deixado de praticar, que faz parte essencial da fé cristã, que é o amor. E ela deixou o primeiro amor. Nos consertemos enquanto ainda é tempo. Amém, queridos? O Senhor nos diz isso essa noite. Diz a palavra que eles abandonaram o primeiro amor. E Deus, junto com a exortação, junto com a palavra de confronto da atitude deles, Ele também diz qual é o caminho de volta. Ele fala: lembrem-se de onde caíram, se arrependam e ainda retornem às práticas que realizavam no início. A palavra grega aqui para o amor é ágape. Ou seja, não é um amor só fraternal ou de amigo que nós temos uns pelos outros. Este amor que estava sendo perdido naquela comunidade era o amor ágape, o próprio amor de Deus que irradia para todo o coração que é convertido a Cristo. E quando isso acontece, nós temos que questionar inclusive a nossa própria confissão de fé, porque quando o amor de Deus falta o poder do Espírito Santo em nossa vida, falta aquilo que nos converteu a Deus. É muito sério, queridos. Eles estavam perdendo inclusive a essência de ser cristão. O amor ágape é isso, é a essência, o amor de Deus, é o amor que converte, é o amor que nós sentimos quando nós nos convertemos a Cristo. Quando o Espírito nos testifica que nós somos filhos de Deus e nós recebemos o amor de Deus, é este amor que nós recebemos. E eles estavam perdendo este primeiro amor, o amor ágape. Meu Deus, que isso não aconteça comigo e com você. Amém? E é esse mesmo Espírito Santo que sonda e nos convence que nós pecamos, Ele diz onde nós erramos. Ele diz também como que nós podemos consertar aquilo que nós estragamos. Não parece que a igreja de Éfeso tenha flertado com muitas coisas que Deus abomina, ou com a devoção a Cristo. Nós vemos que, muito pelo contrário, dentro da igreja os elogios eram ótimos. Vocês aqui conservam a doutrina, põem para correr os homens maus, põem para correr os falsos apóstolos. Aqui dentro está, perfeito. O problema deles era um amor uns pelos outros, o amor para aquele que está se perdendo. Porque quando o amor ágape entra no nosso coração
e nós nos convertemos a Jesus Cristo pela atuação do Espírito Santo que nos convence, a primeira coisa que nós queremos fazer é bradar aos quatro ventos aquilo que aconteceu com as nossas vidas. O nosso compromisso não é somente com a minha salvação. Quando eu me converto a Cristo de verdade, o meu compromisso é com aquelas pessoas que estão se perdendo. Não há comprometimento com Jesus sem que a gente tenha um comprometimento com o nosso irmão e também com a angústia daquele que se perde, daquele que está se perdendo. Isso deve fazer nosso coração sangrar, chorar, gritar, queridos. Não de uma forma emocional, porque aqui muitas vezes aqui dentro nós lembramos essa palavra e nós caímos em si, choramos até e pensamos, mas o que nós temos feito quando nós saímos dessa porta para fora? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. Precisamos ser relevantes, precisamos ter o nosso primeiro amor impactando. Eu sei que a gente passa por momentos difíceis, eu sei que a gente passa por situações muitas vezes de abandono, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez a gente tenha se decepcionado com homens, talvez a gente tenha se decepcionado com instituições cristãs de fé, que não são perfeitas, que são falhas, mas que algumas até falham demais, tudo bem. Mas o amor de Cristo nos nossos corações é algo imensamente maior do que tudo isso que nós possamos sofrer ou suportar. É fácil sempre pender para os extremos. Outra coisa que eu estava percebendo é isso. Ou você é muito amoroso e deixa de lado as verdades do Evangelho, muitos com medo de perder aquela pessoa que está vindo, por não confrontar a atitude dela, ou porque não há muito interesse em confrontar o comodismo, o pecado que já está tão acostumado. Então a gente exagera no amor, que na verdade não é amor, porque o amor corrige, amém? Assim como Jesus nos corrige, nós como líderes também corrigimos, na admoestação e no amor do Senhor. Mas é fácil também pender para o outro lado, ser friamente verdadeiro, mas não ter compaixão, nem amor, nem abnegação. Era o que estava acontecendo aqui com essa igreja de Éfeso. Interessante que Jesus promete, se eles não se arrependessem, promete retirar o candeeiro. Olha só. Ou seja, em outras palavras, seria apagar o testemunho daquela igreja de Éfeso diante daquela comunidade. É uma promessa grave. Eu não sei como Jesus faria isso. Se Ele dissolveria aquela igreja, se Ele exterminaria todas as pessoas que faziam parte dela, não sei. Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Mas não importa exatamente como. Importa exatamente aqui é o que? Ele retiraria o candeeiro, ou seja, tiraria aquela igreja de cena em Éfeso. Por quê? Porque se uma igreja não é marcada pelo amor para pregar o Evangelho, essa igreja não serve. Porque afinal de contas, o que a igreja faz? O que a igreja é? A igreja, ela é a comunhão dos santos, mas que leva essas boas novas para toda a criatura. É essa a grande comissão. E muitas vezes nos perdemos em tantas coisas. Nossa, precisamos juntar um dinheiro para comprar um som top, ou para comprar isso e aquilo, quando não é tão necessário. É claro que precisamos ter um som para você ouvir cadeiras para sentar, mas tem gente na África que senta no chão e é cheio do poder de Deus. Tem algumas coisas que a gente não pode mais se conformar. Eles tinham muito cuidado com a doutrina, muito cuidado dentro dela, mas estavam se fechando e esquecendo que tinha gente se perdendo, tinha gente em Éfeso que continuava idolatrando, e aquela igreja foi plantada e provavelmente tinha sido perdido essa pujança que nós lemos aqui, que está lá em Atos, que o povo se convertia, que queimava livro e que tudo mais. Parece que tudo aquilo foi se esfriando. E aquela igreja foi estagnando. Eu não sei
se acomodou com o número de membros que ela tinha, se acomodou talvez com a comunhão que eles tinham, se só saíam entre eles, se estava tudo muito bem, se dali já saíam alguns casais e já estava muito bom. Afinal, nós agora temos um nosso grupinho aqui em Éfeso, diante desse mundo perdido, nós estamos aqui protegidos. Talvez foi isso que eles pensaram. E muitas vezes é isso que nós pensamos. A igreja sim é um hospital, a igreja sim é a comunhão dos santos. Aqui nós nos alimentamos e amamos uns aos outros, podemos ser nós mesmos e podemos ouvir a palavra do Senhor. Mas a maior parte da palavra de Deus, quando se refere à igreja, se refere como um quartel, como um lugar que alista pessoas para uma guerra contra o inimigo e contra suas hostes. E é isso que a igreja precisa fazer. Isso só é possível com o primeiro amor nos nossos corações, batendo forte pelas pessoas que estão perdidas. Mas há um caminho de volta. Louvado seja Deus por isso. O grande desafio nos nossos dias é permanecer firme na verdade e no amor. Às vezes a gente precisa se fazer uma autocrítica. A verdade precisa ser dita, praticada, mas com amor. Senão nós vamos afastar as pessoas pela nossa religiosidade. Amém, queridos? São vários sintomas daquele que perde o primeiro amor. Falta de interesse na devoção pessoal. Já tem tempo para todas as coisas, mas a oração e a Bíblia parece que fica por último. E quando faz, não sobra nem 3 minutos. Eu não estou dizendo que é um problema seu, que isso acontece exclusivamente com você, acontece comigo também. E nós precisamos lutar contra, precisamos tomar uma posição. Falta de interesse na devoção pessoal, insensibilidade à palavra pregada. Muitas vezes pregamos, muitas vezes alguém está falando na célula, muitas vezes visitamos alguma igreja, o pastor está falando, o líder está falando, e muitas vezes aquela palavra até prestamos atenção, mas aquilo não é porque nós não recebemos a palavra por alguma ziquezira pessoal, talvez, acontece, né? Mas não é isso. A palavra é pregada por um, por outro pregador, e a nossa mente parece que está meio cauterizada, meio acostumada. Aqueles termos, aquele evangeliquez que nós estamos acostumados, e aquilo já não faz talvez mais diferença. É um sintoma de que o primeiro amor está indo embora. Falta de comunhão com o corpo de Cristo também, em congregação. É óbvio que nós somos igreja, independentemente desse espaço aqui. Mas é o que a gente sempre fala, aqui nós estamos juntos, nós precisamos congregar juntos. Que pode ser aqui ou pode ser na praça, mas se for na praça, tem que ser na praça, temos que estar juntos. Amém, queridos? Atração pelo mundo, falta de interesse também no sustento da obra de Deus, que é voluntária, que não Deus não promete para nós as 10 pragas do Egito, quando a gente não pode ofertar, quando a gente não consegue cumprir com esse dever, mas a falta de interesse, o Senhor vai suprir, né? Tem gente que não ajuda e ainda Deus, é claro que Deus vai suprir, mas que nós sejamos instrumentos para que Deus supra as necessidades da igreja também, amém? Então nessa noite, queridos, Deus nos convida a fazer um exame sobre a nossa vida, sobre o que deixamos para trás. Será que a gente tem vivido a nossa vida cristã no piloto automático? Será que a perdição eterna das pessoas que morrem sem Cristo já não faz mais diferença para nós? Será que o nosso zelo exagerado pela doutrina, que é verdadeira, que deve existir, mas será que ela tem sido pretexto para nós nos enxergarmos como com uma toga e um martelo na mão? Ou ainda assentados no trono de Deus? E muitas vezes, na guarda da doutrina, nós nos assentamos no trono de Deus, e nós já estamos aí dizendo quem é salvo, quem não é.
Será que nós temos nos assentado no trono de Deus? Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor, se amássemos uns aos outros. Ele não disse que nós seríamos conhecidos por uma boa interpretação linguística, hermenêutica, ou pela nossa eloquência, ou por um sermão bem preparado. Tudo isso é importante, é claro. Eu me preparo para trazer uma palavra de Deus para a vida dos irmãos. Mas o que a gente tem que ser conhecido é pelo amor. É por causa disso que nós seríamos conhecidos. Em Cristo, Jesus sofreu os nossos pecados e venceu a morte, só para que eu e você pudéssemos vencer também. Mas junto com isso, queridos, uma responsabilidade muito grande, que só quem tem o amor de Cristo é que desempenha essa responsabilidade, é anunciar às pessoas do mundo que ainda tem jeito para a vida delas. Só que a gente só vai fazer isso se nós acreditarmos. É claro que nós acreditamos, mas isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Só o primeiro amor nas nossas vidas, que é o amor que nós recebemos lá na nossa conversão. Isso tem que brotar todos os dias. É claro que a nossa maturidade é diferente. É claro que nós já não somos mais meninos na fé. Mas o amor não significa falta de maturidade. Amém? Nós podemos ser crentes maduros, mas com amor pelas almas. Alguém que acredita mesmo que aquela pessoa que não tem jeito para a sociedade ainda pode ter jeito. Nós temos que acreditar nisso, porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos salvou. O que nós éramos antes de conhecer a Cristo? A palavra de Deus diz que nós éramos filhos da ira, éramos motivos de ira de Deus, mas em Cristo Ele sofreu a nossa punição. Em nome de Jesus, aleluia. Há um Espírito Santo, o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações, e Ele mesmo nos deu a orientação para voltar ao primeiro amor, lembrar de onde parou, arrependimento e volta à prática das primeiras obras. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, eu gostaria de cantar uma canção muito antiga, mas muito propícia também para esse momento. Eu creio que todos conhecem, eu gostaria que você cantasse junto comigo. Enquanto cantamos, façamos a nossa oração de perdão, de pedido de perdão a Deus, porque todos nós em algum momento perdemos alguma coisa do primeiro amor. Amém, queridos? Isso não é um problema só seu, é um problema meu também, é um problema nosso como igreja. Precisamos voltar ao primeiro amor. Vamos cantar em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho das primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi pregada, foi lida, Jesus, nesse dia tão propício, Senhor, que é um momento, Senhor, em instantes celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Que possamos, Jesus, estar com o nosso primeiro amor sempre pujante. Nos perdoa, Jesus, se durante alguma caminhada, Senhor, na nossa fé, nós perdemos esse amor, Jesus. Esse amor pelas pessoas, Senhor, esse amor pelos perdidos, esse amor ágape que foi o amor que o Senhor derramou nos nossos corações. Oh, Jesus, nessa noite, Senhor, nós paramos, Senhor, olhamos para trás, nos lembramos de onde nós paramos. Oh, Jesus, nós nos arrependemos também, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, e nos comprometemos com o Senhor que nós vamos prosseguir em amor, nós vamos retomar a nossa caminhada e vamos voltar às nossas primeiras obras. Não queremos que o Senhor tire o nosso candeeiro, não queremos que o Senhor retire o nosso testemunho, Senhor, na nossa cidade, na onde a gente está inserido, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Oh, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aplauda forte o nome do Senhor. Podemos nos assentar em nome de Jesus.